Olá, tudo bem? Ah, sim, digamos que sim. Eu acabei de descobrir que eu desencarnei e ainda estou me acostumando com a ideia. Imagina, isso em nada me chocou. Quando me falaram que eu desencarnei, eu falei, tudo bem, afinal, o Evangelho me ensinou que a gente morre e se a gente perseverar até o fim, vamos para bons lugares. Então, aqui estou eu, esperando minha vez ser atendido, para embarcar para uma colônia de muita elevação. Está dito aqui, ó, é a recompensa dos justos. Tranquilo. Próximo. Opa, minha vez. Bom dia, irmão. Pois não? Em que posso te ajudar? Eis que desencarnei e me orientaram que o embarque para a colônia Nosso Lar era por aqui. Colônia Nosso Lar? Sim, meu amigo. Meu caro, não é bem assim. Não se trata de uma simples escolha da pessoa. Para adentrar uma colônia do porte de Nosso Lar, é necessário ter méritos. Ah, sim, te peço desculpas. Afinal, eu não me apresentei. Lá na terra que eu sou conhecido. Me desculpe. Eu sou Joaquim Cardoso, palestrante de grande centro espírita de Curitiba. Eles me conhecem como o palestrante que nunca tira o evangelho debaixo do braço. Na verdade, eu tiro, óbvio, para tomar banho, senão ele molha. No mais, o evangelho está comigo para todo lado. A palavra de Deus. Ah, e para os que não são de Curitiba, eu sou conhecido pelo meu canal no YouTube, com mais de 15 mil inscritos, trazendo a mensagem para os nossos irmãos. Não teve um capítulo do evangelho que ficou sem um vídeo meu gravado. Ah, e o capítulo que você me perguntar do evangelho, pode perguntar que eu sei te falar de cor. Efetivamente, a sua cultura do Evangelho é espantosa, mas houve um mal-entendido. O que te permitirá a entrada ou não em moradas mais elevadas é o que você realizou com o Evangelho no coração e nas mãos. É preciso que você nos traga quais foram as suas obras. Como não? Por mais de 30 anos, toda quinta-feira eu proferi uma palestra. Só aí, se você fizer as contas, já dá mais de 1.650 palestras realizadas. E os meus vídeos no YouTube, se eu tinha 15 mil inscritos, imagina o número de corações alcançados por Espiritismo. Meu irmão, consta de meus registros que o seu destino é o Hospital Esperança, que o aguarda na condição de um paciente. Não, eu já li sobre o Hospital Esperança. É um hospital que abriga espíritas e outros religiosos que falharam na sua missão. Não é o meu caso. Joaquim, aqui no plano espiritual, nós temos uma ficha completa de como foi a reencarnação de cada pessoa. Eu gostaria de te apresentar uma cópia da sua ficha antes da gente prosseguir com a nossa conversa. O que você acha, meu irmão? Claro! Joaquim Cardoso, renascido em 1965, berço manso, pais carinhosos e amigos, inteligência preciosa, bons livros, juventude folgada, constante proteção espiritual. Nunca sofreu acidentes de importância. Aos 20 anos, conseguiu um emprego bem remunerado e estável. Aos 25, casou-se com esposa dedicada e amorosa. Compareceu a 2.195 sessões de espiritismo, sob a invocação de Jesus. Tá vendo? Eu estava lá, perseverando. Realizou 1.872 palestras e pregações doutrinárias. Aí, tinha te falado 1.650? Era bem mais. Produziu vídeos comoventes no YouTube. 3 filhos. Não encontrou tempo para auxiliar os filhos na procura do Cristo.
não acompanhou os pais nos anos difíceis da velhice. Efetuou 106 viagens de repouso e distração. Grande intolerância para com os vizinhos. Nunca percebe se ofende o próximo e se melindra muito facilmente. Possui largos recursos monetários. Contudo, para Jesus, que o procurou na pessoa de mendigos, de necessitados e doentes, deu durante toda a vida, nossa, eu não pensava que era só isso, 90 centavos, débitos, não, já é o suficiente. Agora eu compreendo o meu destino. Meu irmão, é preciso fazer o bem. Você movimenta-se em branco, veste-se em branco e brilha em branco pelas palavras que proferiu em suas palestras, mas a sua existência na Terra passou igualmente em branco. Sigamos adiante, sempre é tempo de um novo recomeço. Bom dia, meus amigos! Mais uma vez, é uma alegria estarmos juntos para o estudo do nosso departamento de família. Assistimos agora há pouco a chegada do nosso irmão Joaquim Cardoso no plano espiritual. E engraçado que ele começou bem, né? Falando para a moça de quando ele foi comunicado, desencarnou, que estava tudo certo, que isso não assustou em modo algum, porque era o que o Espiritismo já lhe havia ensinado, a imortalidade da alma. Mas, quando ele ficou sabendo que não poderia ir para a colônia Nosso Lar ou uma equivalente, mas sim que o destino dele era um hospital, detalhe, na condição de paciente, isso deixou ele muito chocado. A gente pensa que a maior surpresa para a pessoa ao chegar do lado de lá é constatar que desencarnou, que agora pertence ao plano espiritual, mas não. A maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Foi mostrado para o nosso amigo Joaquim que de nada adiantou ele caminhar com o evangelho debaixo do braço para todo lado, se vestir de branco. Lembra do sepulcro caiado que fala o evangelho? Eu não sei se você já pesquisou a definição de sepulcro caiado, então vou trazer ela para você. Sepulcro é o túmulo. Caiado vem de cal, aquele pó que se usa na construção, que quando diluído em água se transforma em uma espécie de tinta de baixo custo e sem qualidade. Funciona como uma maquiagem temporária, dá aparência de novo. Olha lá o terno branco dele. Mas em pouquíssimo tempo a tinta se desintegra e deixa à mostra as imperfeições. Então, esse foi o caso do nosso amigo, no qual podemos incorrer muitos de nós, se não estivermos vigilantes, palestrante espírita, grande conhecimento do Evangelho, mas não se atentou ao fato de que os passos do cristão, em qualquer escola religiosa, devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo, e que em nosso campo doutrinário precisamos, em verdade, do Espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. O Joaquim se esqueceu de colocar para dentro de si o que leu, o que falou nas suas palestras. Teve muito espiritismo, mas teve muito pouca espiritualidade. Aí, como nos disse Emmanuel no trecho citado, quando foi colocado face a face com a consciência, o choque foi inevitável. Mas vamos analisar um pouco mais a história do nosso personagem de hoje. Consta da ficha dele que ele fez mais de 1872 palestras e ele diz ter um canal no YouTube com mais de 15 mil inscritos. Então ele era famoso, reconhecido no meio espírita, mas será que ele era importante? Nem todos são famosos. Você sabe que eu faço uma distinção entre fama e importância. Por exemplo, você é famoso, eu às vezes sou famoso, mas não necessariamente nós somos importantes. Importante é quem faz falta. Você e eu poderemos até
vir a fazer falta, mas não necessariamente já o fazemos. E tem gente que faz falta na sua cidade, na sua comunidade, na sua família, e a gente que não é famosa de maneira alguma. Se importante é aquele que faz falta para a família, para a comunidade. O Joaquim pode ter sido famoso, mas ele não foi importante. Ao menos, não como poderia ter sido. A gente viu na ficha dele que Deus deu a ele filhos. E ele não encontrou tempo para auxiliá-los na busca de Jesus. Deus deu a ele pais. E ele não acompanhou os pais nos anos difíceis da velhice. Foi o que vimos agora. Então, ele não fez falta para sua família, que era quem importava, que era o próximo mais próximo que Deus colocou do lado dele. Mas vamos explorar um pouco mais esses conceitos de fama e importância. Vamos tomar como exemplo Bezerra de Menezes. Ele era famoso? Sim, era reconhecido nacionalmente. Eu acho difícil encontrar um espírita que nunca ouviu falar o nome dele. E ele era importante? Opa! Tanto que ficou conhecido como o médico dos pobres, pelos atendimentos médicos que fez para a comunidade carente. Então uma coisa não exclui a outra. É possível ser famoso e importante. Não há nada de mal em ser famoso. E que tal a professora no livro Voltaire? Ela era famosa? Não. Para falar dela, o livro usa o termo professora devotada e desconhecida. Está no capítulo Velhos Amigos do livro Voltaire. E ela foi importante, sem dúvida. Ao chegar do lado de lá, ela foi recebida por muitas crianças, algumas delas seus alunos, que lhe receberam no mundo o calor da maternidade sublime. O livro chega a comparar a tarefa dela de professora, de tão bem executada, a uma maternidade espiritual que as educadoras humildes, muitas vezes abnegadas e anônimas, abraçam na terra. Precisamos extrair algo daí para nós. Já vimos que a fama do Joaquim não ajudou do lado de lá. E vimos que tanto Bezerra quanto a professora chegaram bem, porque foram importantes. Agora, precisamos entender que o que os tornou importantes não foi o tamanho da missão, o quanto fez, mas sim o como fez. Eu não creio que uma professora lá nos anos 1940, quando foi editado o livro, conseguia alcançar milhares de alunos com as ferramentas existentes na época, as dificuldades de locomoção, mas ela bem cumpriu a sua pequena missão. A diferença foi o como. E assim como ela, todos nós temos uma missão na Terra, pequena ou grande, de que não suspeitamos. Descobri-la e bem executá-la é o que nos tornará importantes. A esse respeito, o palestrante Haroldo Dutra Dias tem um livro de nome Propósito. E ao discorrer sobre o tema, ele nos traz que precisamos descobrir as nossas potencialidades e que seria muito bom se essa potencialidade atendesse a uma necessidade da sociedade. E não foi isso que Bezerra de Menezes fez? Ele tinha potencialidade para a medicina. Por sua vez, havia grande necessidade da população por atendimento médico. Então ele uniu a sua potencialidade à necessidade do povo e virou o quê? Importante. Daniel, mas nós não somos um Bezerra de Menezes, um missionário, está muito longe da nossa realidade. Ora, mas também falamos da professora, que supomos não ter tido uma missão de tão grande porte. E ela está aí para mostrar para a gente que podemos fazer o mesmo, dentro da nossa pequena missão. Tá, mas qual será essa minha pequena missão? Farei minhas as palavras do Haroldo. Só você vai conseguir descobrir a sua missão, o seu propósito. Mas quero te dar uma dica, para você pensar. Se Deus te colocou junto do seu pai, da sua mãe, conforme eu for falando, vai pensando no rosto de cada um deles. Do seu irmão, se você tiver, da sua irmã. Será que foi ao acaso? Aleatoriamente? Ou será que você pode sim ter uma missão especificamente para com eles? Mas ainda está muito genérico, né? Falar que a gente tem uma missão com a família. Eu vou te contar uma história que vai te ajudar um pouquinho mais. Esse menino aí é o Xavier.
nascido em 13 de maio de 1940, em seus 5 anos de idade. Infância feliz, cheia de amigos, brincadeiras, carinho dos pais. Já aqui é o mesmo Xavier em 1960. Família pobre, mas perseverante. Então, ele divide seu tempo entre o trabalho, para ajudar na manutenção do lar, e o estudo, porque quer crescer na vida. E assim ocorreu. Aos 30 e poucos anos, Xavier era um verdadeiro super-homem do lar. Muitas vezes, parecia que virava 2 ou 3 em um só. Trabalhava horas a fio para manter a casa, já agora na condição de pai de família e não de filho do lar. Tinha esposa, 2 meninos e uma filha caçula. Conseguiu prover os estudos dos 3, que se tornaram ótimos profissionais. Com o passar do tempo, seus filhos lhe deram netos, e agora ele era visto por todos como um super vovô, porque a idade física em nada se compatibilizava com o vigor que tinha para as atividades diárias. Já em seus 70 anos, continuava trabalhando e cuidando de seu lar com total independência. Entretanto, eis que um dia os filhos foram comunicados de que seu pai havia dado entrada no hospital. Todos correram para lá, ansiosos por notícias de Xavier, sendo que foram informados que ele sofreu um AVC que deixou sequelas. Este super vovô, subitamente, perdeu sua capa de super-herói, seus poderes de voar, e agora tem de lidar com a dependência para as tarefas mais básicas de sua vida diária, o que lhe causa sentimentos desencontrados de inutilidade e de perda do sentido existencial. O Xavier está aqui representando o seu pai ou seu avô, de acordo com a faixa etária que você esteja. É esse seu familiar tão querido, que trabalhou muito duro na vida para que o seu pai, se representar o seu avô, ou você, se representar o seu pai, pudesse estar onde se encontra hoje. Esse seu familiar, vale repetir, saiu da total independência para a total dependência. Precisa de ajuda agora. E essa história é boa, porque se aplica a todo mundo. Porque vai acontecer com o seu familiar, com o meu, com o de todos. Porque envelhecer e precisar de ajuda do outro, já dizia a médica geriatra Ana Cláudia Quintana Arantes, só não vai acontecer se a pessoa morrer antes. Mas envelhecer, todo mundo vai. E, consequentemente, de ajuda vai precisar. Eis aqui a sua missão. Tá bom, Daniel, tá bom. Já entendi. Quando os meus pais ou os meus avós adoecerem, chegarem no ponto de Xavier vir, eu vou ter que cuidar deles. Isso eu já entendi. Isso já era esperado. Mas até aí, você não trouxe nada de novo. Peraí. Esse exemplo é quando a pessoa já chegou no grau de dependência máximo. Nesse aí não tem jeito mesmo. Vai ter que cuidar. Mas esse livro aqui nos traz que a Anvisa divide em 3 os graus de dependência. Eu vou ler para vocês. Grau de dependência 1 são os idosos independentes, mesmo que eles necessitem do equipamento de autoajuda, como uma bengala. Tem o grau de dependência 2, que são os idosos dependentes em até 3 atividades de autocuidado, como higiene ou alimentação. Mas esses ainda não têm nenhum comprometimento cognitivo do pensamento. Tem também o 3º grau de dependência. Ele depende, esse idoso, em todas as atividades e ou está com comprometimento cognitivo. E esse que nós contamos a história é o 3º, quando o idoso depende em todas as atividades, seja pelo físico, seja por estar com comprometimento nas funções do pensamento. Antes desse, ainda tem 2 graus em que podemos ser muito úteis. Graus de dependência 1 e 2. Conforme a gente vai passando da marca dos 30 e chega à marca dos 200, 40, 50 e assim vai, a gente começa a sentir que o corpo não é mais o mesmo. E quando atinge a terceira idade, então, mesmo que ele ainda consiga fazer suas atividades sozinho e fazer uma compra no supermercado, por exemplo, quando ele chega em casa para descarregar o carro, olha, é um sufoco. Se para a gente é um mero carregar de sacolas do carro para a garagem, umas 5 pernadas, digamos assim, para o idoso vira umas 10 pernadas ou mais, porque ele vai conseguir carregar menos peso. Ah, e claro, as pernadas para ele, com peso nos braços,
são bem mais desgastantes. Como seria bom se eles tivessem alguém para dar esse apoio, alguém que se dispusesse a descarregar o carro para eles. Mas muitas vezes eles não possuem isso. Então, o que lhes sobra é fazer as 10, 15 pernadas sozinho. Mesmo que depois precise ficar a tarde inteira com as pernas para cima para se recuperar. Tá achando que eu estou exagerando? Conversa com uma idosa que tem problemas de varizes e que teve que descarregar o carro sozinha. Aí depois você me conta. Aproveita esse momento, pausa esse vídeo e pensa se você tem alguma conhecida que você sabe que tem problemas de varizes. Pergunta para ela. É o nosso próximo. Combine com esse seu parente idoso ou idosa que muitas vezes até mora muito próximo da sua casa ou mora no trajeto do seu trabalho para casa, para não falar que você teve que sair do trajeto só para isso. Que se ele te avisar o dia que vai fazer as compras, que você se programa para na volta do trabalho parar lá e ajudar ele a descarregar o carro. Para você vai ser algo tão bobo, tão moleza, mas para ele vai fazer toda a diferença. Quer um outro exemplo? Às vezes, esse idoso ou idosa precisa ir no banco receber a aposentadoria. Ofereça-se de combinar o dia para ir junto. Tem muita idosa, sim, independente, que consegue fazer suas atividades sozinha, que consegue sozinha no banco, mas que adoraria ter alguém acompanhando no banco para dar segurança. Ô Daniel, então, é interessante pensar não apenas na segurança física, porque um idoso talvez possa ter também dificuldade para acessar o sistema do caixa eletrônico. E isso pode fazer até com que, às vezes, ele peça ajuda para um estranho e assim facilitando de acontecer um golpe. Se a gente tiver a possibilidade de estar junto para auxiliar a mexer no sistema, porque às vezes muda o layout da tela, então é interessante até nesse sentido também. É verdade, primo. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. E tem um detalhe aí, bem interessante da gente pensar, no caso, se você que tiver o pai idoso e você já tiver filho. Olha isso. Enquanto cuidamos de nossos pais, ensinamos nossos filhos a cuidar de nós. Deu para entender quem está sendo beneficiado aí? Mas se você acha que isso não tem valor, olhe em que ponto podemos chegar. Grau de dependência 3. A gente estava falando de ter uma missão na família, né? Quando o familiar chega nesse grau classificado pela Anvisa como grau de dependência 3, que é aquele em que ela precisa de alguém a todo instante, podendo estar inclusive com comprometimento no psicológico, aí realmente é uma prova para o familiar que envelheceu e adoeceu, não é fácil para ele, e uma missão mesmo para o que vai cuidar. Então, a gente aproveita essa oportunidade para tirar o chapéu mesmo para todos aqueles da nossa casa de Meimei, que não são um, não são dois, não são 5, que já se desdobraram ou que ainda se desdobram para cuidar de um familiar nessas condições. Tem muitos, viu gente? Na nossa casa. Fica aqui a nossa mais sincera homenagem. Mas voltando ao tema, reconheço eu não ter competência alguma para falar sobre como desempenhar essa missão em se tratando do grau 3. Porque do pouco que aprendi em visitas a asilos, o pouco que ouvi
conversando com familiares cuidadores, já deu para ter uma pequena noção do tamanho dessa missão. Então, não posso ousar aqui falar de algo tão grande sem ter cabedal próprio para tanto. Mas se você quiser um aprofundamento maior no tema, eu recomendo um livro que a nossa companheira da casa de Anity me emprestou há alguns anos e que abriu bastante a minha visão sobre isso. O livro se chama Quem? Eu? Uma avó, um neto, uma lição de vida. Basicamente, é a história de um neto que durante um ano largou tudo que tinha, emprego, carreira, estudos, para se dedicar integralmente à avó diagnosticada com Alzheimer. A virtude do livro é trazer como o fato do neto ter levado às mais diversas situações com bom humor o ajudou a passar por tudo isso. Daí a razão de nós recomendarmos esse livro. O livro mostra, sim, os percalços de lidar com uma pessoa com Alzheimer já em estado avançado. Mostra os sentimentos do idoso e também os sentimentos do cuidador. Um episódio do livro, para mim, muito marcante, é quando a avó se esquece de quem ele era, justamente o neto, que estava com ela todos os dias. E isso mexe muito com ele no primeiro momento, até ele compreender que não era ela que queria esquecê-lo, era algo próprio da doença. E é esse último ponto que eu gostaria de abordar, o cuidador, porque se a gente ainda não está com um familiar nesse estado de dependência, muito provavelmente a gente tem ao menos alguém que está cuidando de uma pessoa assim. E deixa eu te contar uma coisa. Esse cuidador, igual o menino do livro aí, ele é gente. Ele tem sentimentos, igual você. Será que no dia que aconteceu isso com o menino, ele não precisava de alguém para desabafar isso? Eu vou contar uma experiência pessoal para vocês. Até que a pandemia suspendesse as visitas aos asilos, eu visitava minha amiga no asilo. Na verdade, o nome correto é Instituição de Longa Permanência aos Idosos. E por anos visitava ela. Teve um único dia que ela não me reconheceu. Como aquilo mexeu comigo. E eu precisei de alguém para me ouvir aquele dia. Então, posso falar isso por experiência pessoal. O cuidador precisa sim de alguém para ouvi-lo. Mas eu sou um visitante lá no asilo. Frequente, mas visitante. Agora, imagina o cuidador, que está lá todo dia na luta. E ainda sobre o fato do cuidador ser gente, ele também tem um dia que ele precisa ir no banco sacar um dinheiro, ele também precisa fazer as compras do supermercado para a casa dele. Enfim, coisas que como seria bom se ele ou ela tivesse um secretário, ainda que esporádico. É aí que você pode entrar. Enquanto não temos de cuidar de ninguém diariamente, que tal cuidar de um cuidador? Uma vez por semana ou quinzenalmente, ser a sua rede de apoio. Opa! Rede de apoio. A gente já usou essa expressão não faz muito tempo. Foi o tema do mês de maio. Rede de apoio à maternidade. Aqui se aplica o mesmo raciocínio. Se lá era uma mãe cuidando do bebê, aqui é um ser, que é gente, é bom repetir, cuidando do idoso. Também precisa de ajuda. E assim como no da maternidade, nós não propusemos que você assumisse o bebê, o papel não era seu, aqui também não estamos propondo que você assuma o idoso do outro, mas que você dê a sua migalha de contribuição naquilo que tenha facilidade e que possa sim auxiliar o cuidador a continuar sua tarefa. Você quer ver como isso é importante? Divaldo Pereira Franco. Para quem conhece sua história, eu pergunto: será que o Divaldo seria o Divaldo sem o Nilson? Eu vou deixar 2 trechos para sua reflexão. O primeiro está na Wikipédia. Enquanto Divaldo viajava pregando o espiritismo pelo mundo, Nilson presidia as atividades das obras e dirigia os trabalhos doutrinários e gráficos. Prossegue no plano espiritual sua tarefa missionária. E o segundo, uma entrevista concedida por Divaldo em 2013 para o Jornal de Espiritismo de Portugal. Pergunta: Nilson sempre viveu na sua retaguarda, apesar de caminharem lado a lado. Deu-lhe muito apoio nas suas viagens de divulgação espírita pelo mundo afora. Que tipo de espírita era? Que tarefas espíritas tinha?
como classificaria como espírita? Resposta do Divaldo: em razão do seu caráter de homem de bem, jamais se apresentava, mantendo-se sempre discreto em todas as situações, em Salvador ou viajando pelo mundo. Era-me, no entanto, o grande apoio, a solidariedade, o concurso amigo para quaisquer situações. Ninguém concretiza seu propósito sem cooperação. A cooperação é uma lei da vida. Nós só realizamos as coisas através da cooperação de outros seres humanos. E é aqui que ocorre uma coisa muito linda: os propósitos se encaixam. O seu propósito se encaixa com um de outras pessoas e isso forma um conjunto que vai realizar uma obra, que às vezes vai criar uma instituição, que às vezes vai criar uma empresa, que vai concretizar algo no mundo material. Não é apenas o seu propósito. Não é você sozinho com o seu propósito que vai fazer. Entende isso? É preciso que outros propósitos se encaixem no seu, como num Lego, em que várias pecinhas se reúnem e formam um todo que é muito maior que a soma das partes. Realmente, o Nilson não se tornou tão famoso como o Divaldo. Não é todo espírita que sabe o seu nome, mas a sua importância foi inquestionável. Ele soube ser essa rede de apoio. É para isso que estamos te convidando no dia de hoje, para que você possa dizer para o cuidador que você conheça: em que posso te ajudar? No meu caminho de volta, tem uma padaria, eu vou passar lá para comprar as coisas da minha casa. Você quer que pegue para você também? Por falar nisso, tem uma farmácia no caminho. Eu posso passar lá também, se o nosso companheiro idoso que você cuida estiver precisando de uma fralda, um medicamento, você não precisar ir lá. É claro que o cuidador vai falar que não precisa disso, mas insista. Você não sabe o que é dar meia hora de tempo que ele ia gastar na padaria ou na farmácia para o cuidador. Vai por mim, vai ser um presente. Olá, hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a nossa vivência enquanto cuidadoras, a Marina e eu. E assim, o processo nosso iniciou quando a minha mãe começou com um processo de demência. Esse processo, nós descobrimos que ela teve vários processos de aneurismas silenciosos e isso levou ao Alzheimer. Fazem aproximadamente 13 anos que nós estamos nesse cuidado. E nós passamos por várias fases. No começo, até a gente se encontrar, nós somos em 4 irmãs e um irmão. Até a gente se encontrar, como seria todo esse, o cuidar dela, foram várias reuniões. E é uma das coisas que a gente acha, né, Marina, que nos auxiliou muito. É verdade. Apesar de não serem reuniões, assim, nem sempre eram umas reuniões agradáveis. Por quê? Porque levavam em conflitos de... Cada uma tinha a sua realidade, a sua vida, os seus compromissos. E nós tínhamos o mesmo objetivo, que era dar qualidade de vida e o melhor cuidado e amor que nós poderíamos. Só que, ao mesmo tempo, confrontava com uma coisa que era muito preciosa, que era o nosso tempo. Todo mundo tinha filhos, família, casa, ocupações em si. Então, esses diálogos que nós tínhamos e eram frequentes, a gente marcava mesmo uma reunião e ali a gente colocava as prioridades, o que cada um poderia contribuir, colaborar, em questão de tempo. Então, nós começamos a observar que tudo isso dava um desgaste muito grande, né? É verdade. E a princípio a gente foi difícil estar distribuindo cada função para cada para cada filho, né? Porque isso tinha que ir chegando conforme passava o tempo para a gente ver o que a gente poderia contribuir, o que cada uma poderia fazer. E aí foram passando as fases, a hora que a gente estava quase se ajeitando numa fase, ela já passava para outra fase. E com o passar do tempo, o meu pai colaborava também
E tinha meu irmão que também participava das reuniões. Mas com o passar do tempo, o meu pai adoeceu também, que pela própria idade, que ele está com 91 anos, né? Então, ele inspira também outros cuidados. Então, eram 2 tipos de realidades. Meu pai era muito emergencial, qualquer coisa que acontece, a gente tinha que correr com ele. E minha mãe era um cuidado contínuo 24 horas, que era um cuidado até assim, igual um bebê mesmo, né? Você precisa de alimentar, você precisa de trocar dos remédios. Então, a gente foi vendo que a gente ia ter também, a Marina começou a ir em palestras, nós começamos a ouvir vídeos, que tudo isso ajuda muito. E aí ela falava, olha gente, vocês também precisam de ir para ouvir, porque nós, enquanto cuidadores, precisávamos de um tempo para a gente, porque para a gente não dar o resto para eles. Mas, em todo esse processo, a gente também sentiu que a gente se fortaleceu, porque o aprendizado, as diferenças entre nós, tudo isso faz com que a gente se fortalece. Então, é difícil? É. E quanto à rede de apoio, que o Daniel pediu para a gente estar falando um pouco sobre isso, a gente acha, chegamos através das nossas reflexões, que assim, primeiro, a gente precisa de estar disposto a abrir uma porta para que as pessoas possam nos auxiliar. E segundo, as pessoas que têm ou que não têm habilidade de ir perguntar se está precisando de alguma coisa, isso também se desenvolve, é uma construção. Então, hoje, se você tem um tempo e se você vê várias pessoas precisando de algo, começa a se fazer presença, aquela pessoa vai lembrar de você, né, Marina? E isso. É porque assim, você não vai pedir ajuda para uma pessoa que você não tem convivência, né? Então, você sempre vai pedir ajuda para aqueles que estão presentes. Mas a mensagem que a gente gostaria de deixar para vocês é que primeiro a gente teve como exemplo a nossa mãe, que ela cuidou do pai, né? Ele não teve esse problema de Alzheimer, mas ele adoeceu e ela cuidou sozinha, bem dizer. Ela ficou sem a mãe muito jovem e também cuidou dos irmãos. Então, assim, o mínimo que nós poderíamos fazer é cuidar com mais carinho ainda do que nós vimos ela cuidar, com tanta renúncia, com tanta desprendimento e dedicação. Então, o que cabe a nós é gratidão por ter a oportunidade também de vivenciar isso. Então, eu me sinto muito mais, uma pessoa muito melhor por ter vivenciado tudo isso. Então, apesar, lógico, eu nem sei como seria ela bem hoje, mas a gente sempre aproveitou muita vivência, né, Marina? E a gente ainda aproveita, porque apesar dela estar no 3º grau de Alzheimer, mas a gente sabe que a lucidez do espírito ainda é muito vivaz nela, né? Então a gente é muito grato pela oportunidade que a gente teve, né? E também que a doutrina também nos auxilia muito, né? Ela nos fortalece. E mesmo ela estando assim, a gente ainda é muito grato a Deus de ter nossos pais ainda presente com a gente. Sim, porque só a postura moral deles e o que eles trouxeram para nós, isso é uma vivência que não tem preço, né? Os nossos filhos estão podendo conviver isso e hoje eles veem eles com maior carinho e querem auxiliar onde quer que estejam, apesar das dificuldades. Então, o nosso recado é esse, que é uma oportunidade ímpar de poder auxiliar, servir e aprender. Fiquem todos com muita paz. Obrigada, muita paz. Boa tarde, amigos. Hoje, o meu depoimento, como o Daniel já disse, será sobre o cuidador. Vou relatar a experiência que tive junto à minha família.
Esse trabalho foi realizado aproximadamente por 10 anos, com muito carinho, abnegação e responsabilidade. No caso, a paciente era minha mãe, que passou pelos 3 graus de dependência, e a cuidadora, minha irmã. Ela teve como rede de apoio as irmãs, que se revezavam nas tarefas de acordo com suas possibilidades. Assim, ela podia descansar e sair um pouco para relaxar. Como o Daniel disse há pouco, nós não sabemos o valor de meia hora para um cuidador, para que ele possa tomar um banho tranquilo, almoçar ou tomar um lanche, sem a preocupação com a paciente. Pois, por incrível que pareça, é impressionante que mesmo com a rede de apoio, o cuidador não se desliga do paciente e o paciente, por sua vez, se apega ao cuidador e rejeita os cuidados dos outros. É necessário muito carinho e respeito para vencer as barreiras. Um fato é a realidade. Preocupamos muito com o paciente, mas não analisamos o papel do cuidador como merece. Certa feita, fui acompanhar a paciente numa consulta médica junto da cuidadora. E o médico, durante o atendimento, observando a preocupação e a ansiedade do cuidador, disse: "Minha filha, você tem que se cuidar, pensar em você, porque senão quem estará aqui amanhã será você." É importante a sua preocupação, o carinho com o paciente, mas não se esqueça que sua vida também é. Após essa visita ao médico, relatei o fato aos meus irmãos e passamos a ter um novo olhar sobre o cuidador. Atuar como rede de apoio me trouxe várias experiências, mudando muitos conceitos e atitudes. E o mais importante para mim foi jamais julgar uma pessoa que coloca um idoso ou doente em uma casa de repouso, pois quando uma família não conta com a rede de apoio e não tem condições para pagar um cuidador, é muito difícil, para não dizer impossível, sustentar a situação. Por isso, afirmo, o cuidador, seja qual situação for, precisa da rede de apoio. Pense nisso. E para encerrar meu depoimento, eu quero deixar as palavras de Emmanuel, Espírito. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida e a edificar-se pelo trabalho sadio e sentir-se melhor. Obrigada pela atenção. Depois dos depoimentos dos nossos amigos, acho que a gente percebeu o valor da proposta. E se você se animou com ela, eu fico feliz por isso. Mas antes de encerrarmos, eu gostaria de te fazer um lembrete. Assim como o Nilson, que citamos agora há pouco, e assim como os próprios cuidadores, a maior chance é de que você não vai ser famoso. Você não terá realizado grandes feitos aos olhos do mundo. Mas quando você se for, você vai fazer falta. Porque você foi importante. Você não se vestiu de branco, você não proferiu milhares de palestras, você não teve no YouTube 15 mil seguidores. Oh, como isso ia te ajudar do lado de lá. Ninguém vai saber quem você foi. Você vai ter sido o último, mas o último que chegou do lado de lá como o primeiro. Porque aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Fica aí a proposta para a sua reflexão. Até breve.